Bom dia, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos, companheiros de estudo neste canal. Porque este canal, o intuito dele é estudar a palavra de Deus. É como se fosse uma escola dominical que você frequenta na igreja, amém? E o desejo do meu coração é que você seja alcançado, transformado, abençoado, próspero em tudo quanto você fizer, através da palavra de Deus, que é regra de fé, conduta para o nosso viver cristão, meus irmãos. Hoje vamos dar início ao capítulo 6, que é o último capítulo do livro de Gálatas, né? Como eu sempre digo, que essa palavra possa glorificar o nome do Senhor Jesus, através de você, de mim, de tantos quantos outros possam ouvi-la e colocar em prática e espalhar a mensagem do Evangelho para o mundo, para as nações, aonde essa palavra chegar, que ela possa alcançar corações sedentos, transformar homens e mulheres, criaturas de Deus, em filhos de Deus, em nome de Jesus. Este é o intuito, o desejo do meu coração, que primeiramente é o desejo do coração do Pai, fazer filhos para si aqui na terra. Filhos que talvez estejam por aí sem rumo, sem orientação, sem direção, perdidos, que eles possam ser encontrados e achados através das nossas vidas, propagando o Evangelho do Reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Hoje vamos ler capítulo 1 de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, versículo do 1 até o versículo 10, que diz assim: Irmãos, aqui o apóstolo nos orienta, nos ensina a fazermos o bem a todos, a despeito de, amém? Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejas tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gloriosa e maravilhosa palavra que nos instrui para nós aplicarmos no nosso dia a dia, para as nossas vidas. Isso é uma aplicação para nossas vidas, irmãos. Esse capítulo 6, do verso 6 até ao 10. Do verso 6, capítulo 6, do verso 1 ao 3, aqui a palavra de Deus nos revela rapidamente que nós devemos reagir às fraquezas que observamos nos outros, como nas nossas. Esse texto da palavra, irmãos, define a atitude mental que nós devemos manter dentro de nós. Nós devemos ter um santo temor, um temor diante da palavra de Deus. Diante de tantos sentimentos que querem, assim, tomar conta da nossa mente. O orgulho, né? Principalmente. E ter muito cuidado em nós não julgarmos os outros ou ter uma atitude crítica em relação às outras pessoas. É bem claro aqui, apóstolo Paulo, no versículo do capítulo 6, no verso 2, ele diz assim, olha, devemos aprender, né, a conviver uns com os outros. Nós teremos de aprender a tolerar, irmãos,
algumas coisas de que não gostamos e que talvez até nós praticamos também. Então, todas as pessoas ao nosso redor não vão pensar, falar e agir do modo que queremos. Você tem que se lembrar disso. Você acha que as pessoas vão ser aquilo que você quer que elas sejam ou o que você é? Nós não podemos pensar assim, mas nós devemos perdoá-las. É parte, irmãos, daquilo que a palavra é princípio de Deus que nós precisamos fazer como membros de um só corpo, que é Cristo Jesus. Somos membros uns dos outros, o cabeça é Cristo. Você pode ser o meu braço, eu posso ser uma das suas pernas. É assim que fala. Lá em Coríntios, Paulo fala isso sobre o corpo de Cristo, onde o cabeça é Jesus Cristo. Então, nem todos vão ser ou fazer aquilo que eu e você desejamos, mas nós podemos suportá-los, perdoá-los e amá-los ainda assim mesmo. Amém? E a Bíblia é muito clara, irmãos, vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática. Nós não fomos destinados a levar as cargas da vida sozinhos. Não. A palavra de Deus nos ensina a amarmos uns aos outros, assim como Ele nos ama. E é neste amor, irmãos, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. No versículo 2 de Gálatas, ele fala isso. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Existe alguém em sua vida que precisa do seu auxílio para levar uma carga? Irmãos, eu quero dizer para vocês que enquanto você e eu procuramos ajudar as pessoas, lembre-se de que é Jesus. Ele é aquele que leva as suas cargas. E Ele vai nos ajudar a socorrer essas pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, amém. No versículo 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O tempo próprio que fala aqui, em Gálatas 6:9, é tempo de Deus, não nosso. Geralmente você e eu andamos apressadinhos, mas Deus não está apressado. Ele dá tempo ao tempo para fazer as coisas corretamente, irmãos. Ele estabelece um fundamento sólido para mim e para você, antes de tentar construir um edifício. Nós somos esta construção de Deus em andamento, uma obra inacabável, até a vinda de Cristo. Ele é o nosso mestre, ele é o mestre construtor desta obra. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Você e eu podemos até não saber o que ele está fazendo, mas ele sabe. E isso já é o suficiente para você e para mim entendermos qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez, irmãos, nem sempre nós vamos ter todas as respostas para todas as perguntas que eu e você muitas vezes nos fazemos e fazemos a Deus. Mas podemos nos contentar em conhecer aquele que as tem. Como que eu vou conhecer aquele que as tem? Pela palavra. Eu peço para você que você não fique nesse simples estudo que eu dou, mas que você se atém a ler a palavra. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a boca de Deus. E o tempo de Deus parece ser o seu pequeno segredo. A Bíblia nos promete que Ele jamais se atrasará, jamais nos abandonará. Mas também temos que descobrir, irmãos, que Ele nunca vai se antecipar. E Ele aproveita todas as oportunidades que estão disponíveis para desenvolver em você e em mim esse fruto do Espírito, que é sermos pacientes e pacientes conosco mesmos. Saber que você e eu temos que esperar em Deus. Em nome de Jesus. Aqui também, quando você e eu começamos a conhecer a palavra de Deus, nós vamos colocá-la em ação.
Você já foi tentado a se comparar com uma outra pessoa? A palavra de Deus nos adverte, irmãos, contra esse comportamento, porque isso pode nos levar a sermos presunçosos. Em Gálatas 6, 3, 4 fala isso, né? No sentido oposto à vida e ao ensinamento que Jesus, os padrões da palavra de Deus, é que você e eu podemos medir as nossas vidas, não nos comparando com o outro. E eu quero pedir a Deus para que nos ajude, ajude a você, ajude a mim, a nos avaliarmos com sinceridade quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser aperfeiçoadas. E vamos agradecer a Ele por Ele poder fazer essa transformação em nós, em todas as esferas das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos dê graça, que nós possamos semear não mais na nossa carne, porque a colheita vai ser muito triste, mas semearmos no nosso espírito, mediante o ensinamento da palavra de Deus, e aplicar esta palavra primeiramente para nós, em nome de Jesus, amém? Guarde esta palavra no seu coração. E eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre esse capítulo 6, que fala para nós sobre a nova criação, que fala para nós colocarmos em prática tudo isso que eu li aqui nesse trechinho do capítulo 6, do verso 1 ao 10. Eu peço para que você leia, estude e reflita na palavra de Deus, neste ensinamento. Coloque ela em aplicação para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês nesse novo começo de semana, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus os abençoe ricamente, divida essa palavra com outros, fique com essa palavra no seu coração, coloque ela em prática, em nome de Jesus, e aprenda a conviver, irmãos, que é o ensinamento aqui, uns com os outros, suportando em amor o seu próximo, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, o seu colega de trabalho, amém? Mesmo que você possa não gostar de muitas coisas com as quais você tem que conviver diariamente. Pense que todas as pessoas, essas pessoas que às vezes afetam a sua vida no seu relacionamento, pensa que elas nunca vão fazer aquilo que você acha, o que você pensa e o que você é. Ela é o seu oposto. Então, suporte-a em amor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não deixe de clicar no canal. Não deixe de repartir a palavra, seja a boca de Deus. Amém? Deus abençoe.